A notícia por trás da notícia, o podcast que investiga como as informações chegam até você. Olá, seja bem-vindo a você que nos assiste, você que nos escuta. Estamos aqui hoje na companhia de Luiz Oscar Colombo, eu sou o Raia Leal, Luiz Abacelar. A gente vai falar sobre interesses mercadológicos na cobertura de grandes eventos, à luz da teoria do jornalismo. E o Colombo, que trabalhou na cobertura da Olimpíada de Sydney 2000, Copa do Mundo 2002, quando estava na Globo. A gente vai falar sobre como essas teorias se aplicaram ali nessas coberturas naquela época. Então, começando falando pela teoria do gatekeeping, que fala sobre o processo de filtragem nas informações que determinam os conteúdos que vão ser divulgados ao público. Primeiro, perguntar para o Colombo o que faz um grande veículo querer transmitir um grande evento. Lembrando que em 2000 a Olimpíada não era um produto tão consumido como é atualmente. Em primeiro lugar, obrigado, Raia, obrigado, Luísa. Essa ideia, Raia, me chama de Colombo só, né? Luiz Oscar Colombo não, tá? Porque nem eu lembro disso. Mas a grande sacada é o seguinte, Raia, um evento esportivo, um evento cultural, ou um evento político, seja qual for o evento, que de grande porte, as emissoras, elas buscam essa transmissão, dependendo do tipo de produto, porque elas vão ter um consumo muito grande, né? E esse consumo vai atrair patrocinador, né? Que vai colocar a sua marca durante a transmissão daquele evento esportivo. Isso acontece em evento esportivo de aquelas placas publicitárias, né? Então já faz isso. Mas quando você vai para um evento, para uma Copa do Mundo, né? Eu não cobri a Copa do Mundo em loco, nem a Olimpíada em loco, mas eu cobri por aqui, né? Ou seja, ajudei a produção por aqui. Então, na Olimpíada de Sydney, a produção foi feita por aqui, comigo, com outros, quase a grande parte dos produtores e editores da TV Globo, eles trabalhavam aqui. Teve muita gente que trabalhou lá, mas tinha muita gente fazendo essa retaguarda aqui. E o que busca nesse processo? Busca, cara, audiência, busca um grande público, né? Então são várias estratégias para você conseguir isso. Tem alguns eventos que têm um apelo popular absurdo, né? Logo de cara tem apelo popular. Então o que você faz? Você avisa que vai transmitir e ele por si só já se autopromove, né? Tem outros eventos que tinham um apelo maior e foi perdendo o apelo. Vamos pensar assim, o Campeonato Carioca, né? Ele tinha um apelo absurdo nos anos 70, 80, mas não tinha transmissão de jogos, né? A TV Globo não ligava muito para o Campeonato Carioca. A Bandeirantes transmitia o Campeonato Carioca nos anos 80 com o Luciano do Vale, não, mas o Silvio Luiz, alguns outros narradores, o Januário de Oliveira. Então tinha um apelo menor, mas as pessoas consumiam. E depois de um certo momento, quando se observa que aquele produto tem um valor, ele começa a transmitir. A ponto, para você ter ideia, dos campeonatos, e junto com o brasileiro também, por exemplo, quando começou a transmissão no final dos anos 90, assim, né, o Globo voltou, acho que foi nos anos 90, ela volta a transmitir o Campeonato Carioca, os campeonatos estaduais, né, São Paulo, principais, São Paulo, Rio, Minas, era no sábado. Sim. Porque o domingo era reservado por Faustão. Domingo ninguém incomodava. Aí, em algum momento, aí os jogos eram no sábado, porque os principais jogos eram no sábado, porque a Globo, como botava dinheiro dos clubes, etc. Então, ela dizia o dia da semana que ia ter aquele jogo. No momento, se percebeu muito que tinha audiência para aquele domingo. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram o Faustão abrir um buraco na grade de programação. Tinha Faustão 1, parte 1, o jogo de futebol e o Faustão parte 2, né? E o Faustão às vezes ia pra loucura. Quando tinha numa final de campeonato, tinha prorrogação, tinha pênalti, tanto que as prorrogações acabaram, né? Sim. Vai botar só pênalti ali, porque senão se estendia demais. Então, e estendendo demais, você invade o programa do outro, que ao invadir o programa do outro, você pensa também no quê? Nos comerciais que já não estão mais lá. Então tem uma lógica mercadológica nesses produtos jornalísticos de futebol, né? Vôlei e outros esportes. A gente está falando isso aqui no futebol no Brasil, no Rio de Janeiro, Brasil, mas se você pensar na NBA, se você pensar no beisebol, né? Quantos jogos, né? Futebol americano. Então tem outros esportes também que tem uma atração em outros países do mundo. Essa questão mercadológica é público, audiência e fazer aquele produto ser bem embalado para audiência. Perfeito.
Falando um pouco sobre a teoria do espelho, a teoria do espelho no jornalismo reflete os fatos de maneira objetiva. As notícias são do jeito que conhecemos porque a realidade as determina de tal forma. Ou seja, a notícia é um reflexo da realidade. Colombo. Quais foram as dificuldades em transmitir um grande evento sem aclamação popular, como a Olimpíada de Sydney em 2000, que ocorreu durante as madrugadas no horário de Brasília? Bom, vamos lá. Em 2000, a Globo começa a transmitir a cobertura desses eventos assim, né? Acho que tem umas décadas anteriores, assim, né? Eu lembro muito da Olimpíada de Moscou, mas foi um processo, né? O Brasil não ia batendo bem nas Olimpíadas, né? Ganhava uma medalha aqui, uma medalha ali e tal. Em 2000, a gente teve um momento muito forte de vários esportes, né? Momento forte em que sentido? Vários atletas, várias equipes tinham condições de ganhar medalha de ouro, né? Ele chegar perto do pódio e ganhar medalha de ouro. Então, a Globo, ela investiu muito naquela Olimpíada de Sydney. E mandou uma equipe muito grande para lá também e tal. Até porque em 96 teve medalha de vôlei de praia, né? Em 92 teve medalha de vôlei. Então ela investiu muito, muito pesado nessa Olimpíada de Sydney. Só que o que aconteceu? Muitas das vezes o esporte prega surpresas, né? Você se prepara, você tem uma boa equipe, uma boa dupla de vôlei, um bom time de revezamento, mas você naquele dia não acontece. Alguém está mais bem preparado, alguma coisa acontece. E o que aconteceu naquela Olimpíada de Sydney? Aconteceu o seguinte: o Brasil chegou em várias finais, ou perto de várias finais, mas foi perdendo. Então, a gente não conseguiu. A gente foi medalha de prata em vôlei de praia, a gente foi medalha de prata em outros esportes, que eu não estou lembrado agora, né? E foi medalha de prata na última prova, né, das mais importantes que tinha ali para o Brasil ganhar uma medalha de ouro, que tinha quase certeza de ganhar a medalha de ouro, que foi o cavaleiro Rodrigo Pessoa com Balouê de Rouet. Balouê de Rouet é um cavalo que era um campeãoníssimo, né? Um puro sangue, assim, sensacional. Então era a companhia lá, cavaleiro e cavalo, assim, sensacionais. A gente tinha certeza que ia ganhar. E o que aconteceu? O cavalo refugou. O que é refugar? Ele, num dos saltos lá, ele parou no obstáculo, parou e não conseguia uma, duas, três vezes e não sair do lugar. E aí a gente não ganhou a medalha de ouro que estava tão esperada ali. Então, em alguns momentos, né, a Globo, eu estava ali acompanhando isso, eu não trabalhei com comercial, não vi o comercial, não vi discussões do comercial, mas eu senti que a gente percebia pelos corredores, pelos papos ali, que a audiência estava muito baixa, né? E ela tinha uma expectativa de uma audiência maior, e como foi derrota atrás de derrota, né, não conseguindo emplacar. Imagina, um evento esportivo que não era o futebol, na madrugada, né? Quem quer acordar? Quem quer ficar acordado para ver um evento que você vai perder? Vou acordar para ver a derrota do Brasil? Não vai ficar acordado. Então, começou a se criar uma expectativa de ver vitórias. E nas vitórias surgiu até a página 3, né? Depois não tinha mais vitória. Não tinha primeiro lugar. Eu lembro de uma medalha de prata que foi fantástica, de um revezamento 4x100. Aquela ali, aquela que o Galvão falava, é prata, né? Aquilo ali foi mal, porque na realidade você estava disputando ali, você nem sabia se ia ser prata ou não. Você podia ter a chance de ganhar uma medalha. E prata foi, perdeu para os americanos, então, ótimo, era o melhor resultado possível. Não é uma final, que é uma contra a outra, né? Eram 8 equipes ali disputando, né? Então, foi esse momento mais marcante que eu vi naquela Olimpíada, assim, do lado positivo. E foi prata, né? O que aconteceu em si? Posso falar já da Copa de 2002? Que eu posso fazer o ponto a ponto, ou você ia falar? A gente ia perguntar sobre isso depois. Então pergunta. Não, aí Eu já faço o falando pra contraponto. Agenda 7, né? Que qual que é a estratégia que vocês usaram na Copa de 2002? Lembrando que a Copa do Mundo é uma competição de apelo mais popular que a Olimpíada, é o futebol. Porém, também era de madrugada. Só que o Brasil ganhou também, né? Então, mas também ninguém sabia se ia ganhar, mas sim. foi ganhando. Sim. Foi ganhando. Mas o que aconteceu? Em 2000, como em 2000 a audiência foi muito baixinha, entendeu? Na madrugada, e aí o Brasil não vou dar um exemplo para vocês. Eu não assistia um jogo de vôlei e tal, mas o Brasil foi campeão naquele jogo de vôlei, né? Chegou na final e ganhou. Cara, vai ter uma outra final que eu vou ter. Pô, o Brasil ganhou ali. Vou ver, eu não via ao vivo, vou ver, eu vou ficar. Então tinha a empolgação do cara acordar às 3 da manhã, 2 da manhã para fazer aquilo ali. Existia uma motivação, né? Poucas pessoas faziam isso, né?
na Olimpíada. Então, quando vem a Copa do Mundo, eu lembro muito bem disso, a Globo produziu várias reportagens, vários VTs, pílulazinhas, promovendo aquela Copa do Mundo na madrugada, né? A gente tinha chance de ganhar a Copa? Tinha, mas na Olimpíada também não foi nada demais. O Brasil na Olimpíada do Filipão foi suando para se classificar naquela Olimpíada. Mas a gente foi para a Olimpíada, para a Copa do Mundo. Quase não classificou. A gente quase, sabe, foi ali, suando para aquela Copa do Mundo. Aí, quando vai para a Copa do Mundo, as pessoas não. O esporte, o futebol já tinha um apelo maior, claro, o futebol é o esporte mais popular. Mas durante o processo, né, os 6 meses antes, foram feitas várias matérias para fazer com que a audiência fosse se agendando na cabeça dessas pessoas, né, esse agendamento de que, cara, vai ter Copa, é de madrugada, o jogo do Brasil que hora? Vai ser numa sexta-feira, tal hora, vai ser não sei o quê. Eu lembro de um jogo, a ponto disso, que eu lembro muito, eu fiquei no Brasil também, né? Só que nessa vez, ao invés de eu trabalhar na madrugada, como eu trabalhei em Sydney, lá na Globo, eu pedi para trabalhar durante o dia. Eu já dava aula, então eu pedi para trabalhar durante o dia, a parte da tarde até de noite, para não ficar virando na madrugada. E eu lembro que teve um jogo muito importante, foi um jogo ali que ali mudou tudo. Acho que ali, não é que mudou tudo, mas se criou um clima muito forte de empolgação, né? Até então as pessoas estavam ali, Brasil vai, não vai e tal. Foi um jogo às 3 horas da manhã. Eu lembro que eu moro em Niterói, né? Mas morava num lugar onde eu tinha uma vista assim para uma galera que mora mais no alto, no morrinho assim, ao longe. E eu lembro que o jogo era 3 da manhã e eu lembro que 2h30 tinha uma luzinha acendendo, outra luzinha acendendo. As pessoas, 2h30 da manhã, as luzes começaram a acender nas casas das pessoas, nos prédios e nas casas mais longe, assim que eu estava vendo. E o que aconteceu? As pessoas foram para ver aquele jogo, presta atenção no que eu vou falar, foram para ver aquele jogo e o Brasil ganhou. Um jogo sensacional, num golaço do Ronaldinho, ele depois foi expulso, Ronaldinho Gaúcho, e o Brasil ganha. Quando o Brasil ganha ali, aí parece... 2-1. E aí parece que ali as pessoas falam assim, pô, dá. E aí o jogo, seja o horário que for, elas começaram a assistir, entendeu? Se 3 da manhã, é como se fosse assim, eu assisti, acordei, mas eu vi uma vitória. Então, tipo assim, é uma coisa que foi empolgante. Então tem um lado de preparar a audiência para que aqueles jogos... Tanto que nessa época, vocês vão lembrar, vocês são jovens, vocês pesquisaram, vocês vão ver, o Jornal Nacional colocou a família escolar no Jornal Nacional. Então, cada jogador era entrevistado, o Filipão era entrevistado no Jornal Nacional, ou seja, isso tudo para falar de uma Copa que ia acontecer ainda. Né? Então, aquilo ali foi criando uma relação com a audiência, entendeu? A relação com a audiência foi criando, foi meio que agendando. A gente faz... no jornalismo se diz isso, em qualquer outra área, principalmente audiovisual, você fala de contrato. O que é um contrato? Você não assina um contrato com o teu público para você assistir aquilo ali, mas existe um contrato velado. Né? Você se identifica, você acredita, você cria fidelidade, né? Você vira fiel. Por quê? Porque aquilo te faz bem, aquilo é bom. Então você vai gostando daquilo ali. Quando aquilo não faz bem, mas esse contrato que não existe, é um ficcional, um contrato ficcional, você mesmo que rasga o papelzinho e fala, não vou mais assistir. Acabou. Sabe, quando tem um programa que tem um cara que apresenta há muito tempo e de repente o cara morre, por exemplo, o cara, mas eu ia lá por causa do cara, agora eu não quero mais saber desse programa. Então, às vezes, esse contrato quebra. Então, foi criado um contrato invisível, né, das pessoas acompanhando ao longo do tempo. Esse agendamento faz isso. Cria um contrato invisível para que você fique como público, uma audiência cativa. E foi feito esse processo na Olimpíada. Não, foi feito na Copa do Mundo, porque na Olimpíada tinha mostrado ali que era melhor fazer do que deixar sem audiência baixa. E antes de ir pro final, só voltando um pouco, você compartilhar a história que estava na Hípica, quando o Rodrigo Pessoa perdeu a medalha de ouro? Isso é engraçado, né? Isso é uma coisa muito engraçada, mas trágico e cômico ao mesmo tempo. Foi o seguinte, o que acontecia? O que acontecia? Quando você tem um evento esportivo de madrugada, né? Um evento forte, assim, você promove com o quê? Com matérias, com reportagens, com ao vivo, entradas ao vivo. E esse evento forte de entrada ao vivo, assim, a gente fazia o quê? A gente chamava sei lá, às vezes um familiar, né? Por exemplo, a Adriana e Sheldon estavam disputando ali a Olimpíada, né?
E aí a gente ia para casa de alguém, de um pai, de uma mãe, de alguém, para ficar lá na madrugada para ver como é que aquela família ia acompanhar e tal. No caso do Rodrigo Pessoa, no final da história do Rodrigo Pessoa, aconteceu. Deixa eu só. Bom, esse é ao vivo, né? Então, ao vivo eu vou interromper aqui, que eu vou desligar aqui, que tá tocando, daqui a pouco vai tocar de novo esse negócio aqui. Vocês não querem. Vamos assumir isso aqui, né? O erro do Colombo aqui. Tem edição, tá tudo certo. Só tava barulhinho. Mas deixa eu só falar com vocês aqui. Então a Adriane Sheldon, por exemplo, a gente ficava acompanhando, às vezes pegava a família de alguém lá, uma das duas ali, e para acompanhar aquela final, aquela decisão, né, aquele jogo importante. Então, e aí você entrava e fazia ao vivo na casa daquelas pessoas, né, fazia ao vivo às vezes num bar, né, motivo isso até hoje faz, né. E do Rodrigo Pessoa, o que aconteceu? A gente teve uma ideia, né, de fazer na Hípica, porque a gente descobriu que a Hípica ia se reunir aqui no Rio, né, ia se reunir ali na Lagoa, ia se reunir, foi um evento enorme, uma homenagem ao cavaleiro, que tem a medalha de ouro, né, no cavalo, fenomenal, etc, etc. E a gente se reuniu, eles se reuniram lá, os sócios, os atletas, sei lá, todo mundo se reuniu, a nata, quem tinha possibilidade. Então foi para fazer uma reportagem, para fazer um ao vivo lá, fui eu, Américo Faria, que era o repórter cinematográfico, o operador não lembro quem era, e o Cleito Conservani. E a gente tinha uma missão de fazer 2 entradas ao vivo, né? Era uma antes e uma depois da medalha, né? E a gente começou a ver que tinha um telão enorme lá e tal. E na época, em 2000, a Sport TV já estava fazendo parte da Globo, mas não era do jeito que ela é hoje. Era a Sport TV, tanto que era uma equipe da Sport TV indo fazer cobertura e uma equipe da Globo indo fazer cobertura. Então, o canal que eles tinham colocado lá era a Sport TV, da transmissão, do ao vivo. E a gente entrava ao vivo na Globo. E eu tive uma orientação, começou como uma orientação, né, da Rosane Araújo, que era a produtora da época lá, que ela estava lá trabalhando com a direção, que estava comandando o evento, de colocar, olha, eu expliquei tudo, estamos aqui já com o Cleiton, vai fazer uma entrada viva, a gente já conversou com alguns sócios aqui, eles já estavam empolgados, tinha uns caras querendo falar muito, estavam tudo empolgado, todo mundo bebendo muito uísque, não sei o que lá. E tá tudo bem, tá tudo ok, tal, mas tem telão aí, vai mostrar, estão vendo, estão assistindo um telão, tal, mas qual canal que tá na Sport TV? Mas como é que a gente vai mostrar pra Sport TV? Mas acho que não vai dar não, mas é Sport TV, né, Rosana? Não, mas acho que não vai dar não. Ela foi lá falar aí eu avisei isso, ela foi falar com o Marco Mora. E aí o diretor, né, tinha um diretor maior, um diretor acima dele, mas ele era o diretor que estava aqui no Brasil. E aí ele falou, não, tem que botar na Globo. Aí eu fui lá, vamos botar na Globo, aí tal, e mudaram na Globo. Quando botaram na Globo, e aparece a voz do Galvão Bueno falando alguma coisa, né, aquele momento que antecede, a galera da Hípica começou a gritar, não, Galvão não, ele narrou tudo, perdeu tudo, ele foi narrar não sei o que, perdeu, foi viver prata, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aquela confusão desligou, eu falei, Rosane, não rolou não. E eu sei que a gente fez deixamos do jeito que estava ali, quieto, daquele jeito lá, e fizemos uma entrada antes lá na Sport TV mesmo, mas aí a Rosane veio falar comigo e reclamando, não pode, tem que botar não sei o que, o Marco Mora tá gritando, tá brigando, o Colombo tem que botar. Eu falei, mas Rosane, vai dar ruim aqui, não sei o que. Eu sei que a gente não mudou, e deixou quieto aquilo lá, deixou lá, né, na Sport TV. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu, porque quando o cavaleiro Rodrigo Pessoa fica paradão em cima do cavalo, o cavalo refugando, não passando obstáculo, 1, 2, 3 vezes, e aquele público, aquela elite que estava ali, se transformou nos rebeldes, entendeu? Eles se transformaram numa galera assim, sem noção. Era copo de uísque voando, cadeiras sendo jogadas no chão, xingamentos, uma coisa absurda. Imagine se a gente passa para Globo, né? O Galvão narrando que o cavalo refugou. Cara, graças a Deus, eu refuguei e não mudei de canal, entendeu? Não pedi para que mudassem de canal. E acabou que a gente não fez mais ao vivo nenhum depois, porque vem fazer ao vivo do que? Da tragédia do cavalo refugando. E a gente pegou as coisas correndo. Eu lembro do América. Corre, anda aí que não tem mais nada pra gente fazer aqui. A gente enrolando os cabos, botando nas caixas ali e indo embora. Foi isso que aconteceu em 2000 na Hípica aqui do Rio. Então, pegando
tudo isso que foi falado e ainda fazendo uma contrapartida à teoria do espelho, a teoria do newsmaking defende que a notícia é uma construção e não um espelho da realidade. Colombo, como os resultados negativos do Brasil naquela Olimpíada ainda de Sydney interferiram no andamento da cobertura? Lembrando que, como o Colombo já disse, o Brasil não conquistou nenhuma medalha de ouro e parte do público acreditava que acompanhar pela Globo daria azar. Não é que daria, passou a dar azar, né? Porque ia ganhando. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, na verdade não foi a Globo, na verdade foi especialmente, acredite se quiser, acredite, até porque é o seguinte, se você parar para pensar, a gente foi campeão em 94, Sim, né? Foi o Galvão. Primeira Copa do Galvão. Do Galvão. Demorou um tempão e narrou uma Copa que o Brasil foi campeão. Mas não foi a Globo, porque a Globo tava narrando, o Luiz Roberto tava narrando, tinha um monte de gente narrando. E o Brasil tava ganhando. Aí quando ia para o filé mignon do filé mignon, né, que era a final, Parecia o Galvão lá. Aí ele narrava e dava errado. Dava azar. Né? É porque ele é mau narrador. Mas, e tanto que e o contrato dele era de exclusividade, né, absurda, ele ia narrar aqueles jogos, né? Ele não tinha culpa, né, também, né, mas vai... Mas aí, cara, aí ganha selo, ganha selinho de azarado, né, de pé frio. Ele já tinha esse negócio antigamente, antes daquela Copa de 94. Então, foi isso que aconteceu. Agora, o que mudou ao longo do processo? A gente tentou fazer várias coisas ao longo da Olimpíada para promover mais a Olimpíada, mas eu também não estava participando muito nesse período. Por quê? Porque eu trabalhei durante a madrugada. Né? Então, durante a madrugada, a gente só estava cobrindo os eventos. Então, quem estava organizando algum tipo de produção extra-evento era a galera que estava durante o dia, durante o período do dia, tanto aqui quanto lá em Sydney, entendeu? Quer dizer, ao contrário, em Sydney era um outro horário. Então eu trabalhei na madrugada em Sydney, eu fiquei na madrugada rodando aí, a gente se preparou, foram 20 dias ou mais de 20 dias trabalhando de 8 da noite a 8 da manhã, entendeu? E foi punk, foi pesado, sim. Tinha hora que a gente via alguém cochilando num cantinho, na cadeirinha, outra cadeirinha, porque tinha, entre um evento e outro tinha um espaço, um intervalo. Mas eu lembro que tiveram algumas ações, tentativas de tentar fazer com que mais audiência tivesse ali naquela Olimpíada. E esses ao vivo, essas entradas ao vivo meio que motivavam, entendeu? De alguma forma. Né? Você está falando com a família, ao falar com aquela família que mora naquele lugar lá, falar com aquela comunidade, falar com aquele grupo de pessoas, né, que se identificam. E tudo era... Gente, eu vou ser sincero, se o Brasil ganha umas 3 medalhas de ouro ali, as pessoas iam se empolgar ainda mais para aquela Olimpíada. Acho que foi isso. E o que aconteceu na Copa, né? A Copa foi, além de se preocupar com pré-Copa, né, se preocupou ao longo da Copa. Mas isso não é só no esporte, só para terminar aqui para vocês, não é só no esporte que você faz isso. Você vai cobrir um carnaval. Sim. Como é que é o carnaval? O carnaval é em fevereiro. Mas a TV Globo já começa a falar de carnaval em dezembro. Entendeu? Para não falar durante o ano inteiro, mas em dezembro ela já começa a esquentar. Em novembro, outubro, já começa a falar de sambas enredo que já foram, que vão ser os sambas enredo. Fala dos enredos antes, depois fala dos sambas enredo escolhidos. Aí naquela semana, naquele mês que antecede o carnaval, né, começa a mostrar os barracões, não sei o quê. Tudo isso é um agendamento. Entendeu? E aí, sobre o negócio da teoria do espelho, que a realidade como ela é mais ou menos, Sim. né? Porque tudo tem uma produção, tudo tem um encantamento. Se você vai trabalhar com isso, você trabalha com um encantamento. Então, você meio que fica adorando a pirulazinha, né? Fica mais bonito, né? Fica mais joga tinta vermelha onde você quer jogar tinta vermelha. Então, não é uma coisa assim crua, isenção total, não é uma câmera observativa que fica ali pegando aquela imagem. Há um processo. E esse processo é um processo de produção jornalística. Então, se é um processo de produção jornalística, se é uma escolha por esse personagem ou por aquele personagem, se é uma escolha por essa fala ou aquela fala, se eu boto uma musiquinha, se eu crio um enredo, uma história, tudo isso sai dessa coisa fria da realidade para uma forma de se comunicar, de narrar, de contar uma história. Então é isso, a gente viu aí como que funciona aí a preparação, enfim, a maneira como os veículos lidam com esses grandes eventos, enfim, essa questão de você agendar, enfim, preparar o público, lidar com a repercussão ruim. Então agradecer a participação do Colombo por ter te disponibilizado aqui. Foi um prazer enorme te receber. Agradecer a Luísa pela tua apresentação. Obrigada, Raia. Obrigada, Colombo. Eu que agradeço, Luísa. Maria Eduarda Camelo, que tá no nos bastidores aí, ó. Laís Cordeiro na edição, Luísa Castro, Júlia Yasmin, que estão no grupo.
professora Michele Cruz Vieira, que também é nossa professora nessa matéria, Teoria do Jornalismo. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que ouviu. É isso. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.